Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência, sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus, eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem, e da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos amados, vamos pedir o Espírito de Deus para refletir essa palavra. A nós descende divina luz, a nós descende divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Espírito Santo, luz divina, Iluminai-nos. Podemos sentar um instantinho, filhos? Então me alegro, com os nossos irmãos, as lideranças da nossa paróquia, das nossas várias comunidades que estiveram com a gente no retiro. Foi um retiro que a gente chamou de retiro biparoquial, porque reuniu as lideranças da nossa paróquia, dos Sagrados Corações aqui de Barreiros, e reuniu as lideranças da paróquia do Divino Espírito Santo de Camboriú. E eu creio que foi uma experiência boa, gente? Termos passado lá esses dias. A ideia é que as lideranças, se aprofundando na palavra de Deus, crescendo, nos ajudem mais e mais e mais, a que nós também, como paróquia, possamos produzir frutos. Nós estamos, filhos amados, no 2º domingo da Quaresma. No ciclo litúrgico, ano A, ano B e ano C, todos os 3 anos, ano A, ano B e ano C, nós temos no 2º domingo da Quaresma essa mesma reflexão sobre a transfiguração, Jesus que se transfigura. Só que em cada ano, para que a gente não fique todo ano repetindo a mesma coisa da transfiguração, as leituras que acompanham o texto do Evangelho da transfiguração, elas dão um pouco à tona naquilo que a gente vai refletir. E a tona de hoje, a palavra-chave de hoje está na 2ª leitura, que é uma carta que São Paulo escreve a Filipenses. São Paulo diz assim na carta a Filipenses: Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso. Nós somos cidadãos do céu. Isso é fabuloso.
nós não somos cidadãos da terra, nós somos cidadãos do céu. A terra é uma passagem, aqui nós estamos de passagem, nós viemos do céu, não lembramos, mas é de lá que a gente veio, e vamos voltar para o céu, se trilharmos aqui nessa passagem, o caminho que nos conduz ao céu, o caminho da verdade, que é Jesus Cristo. Paulo ensina para a gente, nós somos cidadãos do céu. Tem aquela música que diz, o meu lugar é o céu, é lá que eu quero. E tem outra, sou estrangeiro aqui, o céu é meu lugar. Posso fazer parte do Ministério de Música com vocês? Não. Sou estrangeiro aqui, o céu é meu lugar. Nós somos cidadãos do céu, e do céu nós aguardamos a vinda do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, que vai transformar o nosso corpo humilhado e vai torná-lo num corpo glorioso semelhante ao corpo que nós vimos no texto do Evangelho da Transfiguração. E aí também é muito interessante a dica que o evangelista dá quando ele escreve o Evangelho, porque ele começa narrando assim, ó, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para fazer o quê? Não estou escutando direito. Jesus escolheu 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e subiu a montanha para orar, para rezar. Ele foi na montanha para rezar. Ele subiu a montanha para estar num lugar à parte e rezar. Nós estamos justamente vivendo esse tempo de Quaresma, que é um tempo onde a igreja insiste que a gente reflita mais sobre a oração, que a gente aprofunde mais a oração, todos os dias do ano, mas nesse tempo de Quaresma é um tempo para a gente crescer na oração. E Jesus foi à montanha para rezar. Ele se deslocou, ele subiu a montanha para rezar. Eu falava lá no retiro, esses meninos, as nossas lideranças, foram ao retiro para rezar. É um ir, você vai, eu vou, a gente se afasta um pouco para rezar. E Jesus, estando na montanha para rezar, lá ele se transfigura, se transfigurou, a transfiguração, ficou num corpo glorioso. E aí Paulo diz aos filipenses que nós não somos deste mundo, que o nosso lugar não é aqui, que a gente aguarda do céu o Cristo que vem para transformar o nosso corpo nesse corpo glorioso também o dele. Então a gente percebe o quê? Nós somos passageiros, estamos aqui de passagem, o nosso corpo é um invólucro temporário, que daqui a pouco não vai existir mais, mas o Senhor quer nos transfigurar, para que a gente vá morar com Ele no céu. E aí Ele nos ensina que aquilo que dá origem à transfiguração é a oração. Transfiguração. Jesus ora e se transfigura. Ele ora e se transfigura. A oração vai fazer com que ele se transfigure. Quanto mais nós oramos, mais nós nos transfiguramos. Quanto mais nós rezamos, mais semelhantes ao Senhor vamos ficando. E é preciso que a gente se aperfeiçoe na oração para que a gente se aproxime do Cristo. Não tanto uma aproximação física, pertinho fisicamente, mas uma aproximação espiritual em oração. Cristo subiu a montanha para orar, para estar junto de Deus. Quanto mais nós oramos, mais vamos nos transfigurando em Cristo, para assumirmos esse corpo glorioso que nós esperamos, que São Paulo diz que esperamos que o Senhor venha do céu para nos dar esse corpo glorioso. Aquilo que é parte de Cristo, Ele vai fazer. O próprio Paulo diz, vamos ver aqui, onde é que ele fala isso? O próprio Paulo diz, aqui ele diz assim, ó, Cristo transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Então Cristo tem esse poder de sujeitar a si todas as coisas. Então aquilo que depende dele para transformar o nosso corpo humilhado, esse corpo frágil, num corpo glorioso, ele vai fazer. Cristo transformará o nosso corpo humilhado, é capítulo 3 de Filipenses. Transformará o nosso corpo humilhado, o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que ele tem de sujeitar todas as coisas a si. Isso é o papel de Cristo, e ele vai fazer porque ele tem poder.
de sujeitar todas as coisas a Ele. O nosso papel, a nossa parte é orarmos, e irmos também progredindo na transfiguração. Por isso é preciso que nós nos empenhemos na oração, é preciso que a gente se dedique à oração, é preciso que a gente suba a montanha de vez em quando, como esse pessoal passou o final de semana, subiu a montanha, foi para rezar. É preciso que a gente tenha lá na nossa casa um cantinho de oração, tenha lá dentro de casa. Ah, padre, mas o meu apartamento não é um apartamento, é um apertamento, não tem lugar para colocar. Pendura uma cruzinha na parede, pendura um quadro lá, um santo de devoção, uma Nossa Senhora, um santo que você ama, uma imagem da Santa Ceia, e ora diante do crucifixo, ora diante dessa imagem que está pendurada. Tem uma casa um pouco maior, faz um cantinho de oração, um altarzinho, coloca lá uma Bíblia, uma imagem de um santo que você venera, para você ter aquele local onde no meio da correria do dia, da loucura, você consegue tirar 2 minutinhos, 3 minutinhos para orar, para crescer na oração, para ler um versículo bíblico, para estar diante de Deus em oração. É o seu subir a montanha. E quando você tiver uma oportunidade, quando o padre convidar, vamos ter retiro, aí você vai para o retiro também, sobe a montanha para rezar. Tem a oração do caminho, aquela oração que a gente faz no dia a dia, né? Está lá fazendo uma comidinha, vai orando. Está lá trocando a roupa das crianças, vai orando. Está lá varrendo. De manhã eu brinquei, vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Vai varrendo, vai orando, vai varrendo, vai orando. Tirando o pozinho e vai rezando. Porque nós precisamos nos aperfeiçoar. Porque a oração é uma conversa com Deus. Para a gente conhecer Deus, precisamos com Jesus Cristo subir a montanha para orar. Esse tempo de quaresma é um tempo oportuno para a gente aproveitar. Nós estamos todas as quintas-feiras com adoração ao Santíssimo Sacramento aqui toda quinta, das 3 da tarde até as 8 da noite. Você pode vir na igreja na quinta-feira, que ela está aberta entre 3 da tarde e 8 da noite. Você fica 15 minutinhos, meia hora, 1 hora em adoração diante de Jesus. Suba a sua montanha. Às sextas-feiras nós estamos fazendo o exercício quaresmal da Via Sacra ao redor da igreja, nas estações. Sexta-feira às 6 horas da tarde, venha. Nossa capela de oração, que está aqui no Centro Pastoral Padre Justino, aqui do lado da secretaria, está aberta todos os dias, de segunda a sexta, de manhã e de tarde, sábado até meio-dia, para você vir orar. Crie lá na sua casa o seu lugarzinho de oração, para crescer. Veja, Cristo quer nos transfigurar a Ele. A Eucaristia, para todos aqueles que têm primeira comunhão, para todos os que comungam, a Eucaristia ela nos transforma no Cristo. Quanto mais a gente come da Eucaristia, quanto mais a gente comunga, em estado de graça, né? A gente vai se aproximando de Jesus. Eu brincava quando eu dava catequese com as crianças, eu dizia assim para as criancinhas: olha, quando a gente come arroz e feijão, o que acontece? A gente come o arroz e feijão, o arroz e feijão desaparecem dentro da gente, se transformam em energia e a gente cresce, fica mais forte, mais bonito, mais saudável. Aquilo que a gente comeu, o arroz e o feijão, sumiu na gente e a gente ficou mais aparente. Com a Eucaristia acontece o contrário. Quanto mais eu comungo da Eucaristia, tomo de Jesus, eu é que vou sumindo e o Cristo é que vai aparecendo em mim, vai se transfigurando. Eu vou me transfigurando a Cristo. Com a oração é a mesma coisa. Eu vou orando e vou me transfigurando no Cristo, para que eu possa assumir esse corpo glorioso, me aproximar de Cristo. Então vamos aproveitar a grande graça que o Senhor Deus nos dá, para que fortalecidos no Cristo, transfigurados a Cristo, a gente tenha coragem de cantar sem menor receio, que a gente cantou no Salmo: o Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Quando a gente está transfigurado no Cristo, quando a gente está fortalecido na oração, a gente diz isso sem medo algum: o Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é minha luz e salvação, frente a quem eu temerei? Nós não podemos correr o risco de viver como esses que São Paulo diz na sua carta. São Paulo pede: sede meus imitadores, né? Ele está pedindo para o povo que ele dirige a carta: sede meus imitadores,
observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse, olha a expressão de Paulo, já vos disse muitas vezes, e agora repito chorando, há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Que nós não sejamos inimigos da cruz de Cristo, que sejamos amigos da cruz de Cristo, perseverantes na oração, que nós progridamos, porque São Paulo diz assim: os que se comportam como inimigos da cruz de Cristo têm um fim, o fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, a glória deles é o que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Que a gente pense nas coisas do alto. E aí, meus irmãos, uma coisa muito interessante para que a gente pense: as coisas do alto começam já aqui. Não vamos esperar o céu só para depois, só para quando for a nossa Páscoa. Vamos transformar o céu já aqui, entre nós. Já vamos fazer céu aqui. Ser transfigurado em Cristo é fazer um pouquinho das coisas que Jesus fazia. São Paulo diz: já não sei o que vive, é Cristo quem vive em mim. Jesus, o Cristo, ele diz: o meu alimento é fazer a vontade de Deus. Criar o céu aqui, já ir nos transfigurando, no céu aqui a gente viver para fazer aquilo que é a vontade de Deus. O meu alimento é fazer a vontade de Deus, é crescer. O Cristo é aquele que dá a vida pelos seus, então que a gente também se esmere em dar a vida pelos outros. E aí nós vamos transformando o nosso mundo em céu já aqui. Quando Paulo diz: olha, não vivam como os inimigos da cruz de Cristo, porque o Deus deles é o estômago, só se preocupam com coisas terrenas. A gente vive num tempo onde a gente precisa refletir sobre isso, meus amados. Guerra, tem guerra acontecendo, né? Um homem que é poderoso, que tem poder de apertar o botãozinho da guerra nuclear, que tem um poder bélico, porque ele tem poder, ele trava guerra contra outras nações e mata pessoas, porque ele tem poder. Agora, a guerra que causa os transtornos que está causando lá, começa num coração, que é um coração igual ao meu, um coração igual ao teu. Quando a gente lá dentro de casa briga com alguém, quando a gente briga com um vizinho, com um irmão, quando a gente cria raiva no coração da gente. Morreu meu pai e minha mãe, deixou um terreno de 200 metros e o meu irmão quer 51 metros e quer deixar 49 para mim. Eu fico com raiva no coração, vou lá e dou uma facada no meu irmão por causa de 1 metro de terreno. O meu poder é aquele poder que faz eu fazer isso. Se eu tivesse mais poder, se eu tivesse domínio sobre uma nação, eu implantaria uma guerra. As coisas que têm esse resultado catastrófico todinho, de centenas de mortos, milhares de mortos, elas começam num coração, igual ao meu e seu. Aquele corrupto que desvia bilhões, é uma pessoa igualzinha a eu e você. Você não desvia bilhões, eu não desvio bilhões, porque eu não tenho poder para desviar bilhões. Mas se eu não estou esmerado em ser de Cristo, em buscar a minha transfiguração, em oração, e eu tenho um poder, quem sabe se não fosse eu sentadinho lá na cadeira, eu também não faria a mesma coisa. Então é preciso que a gente pense nisso, e é preciso que a gente trabalhe, e é preciso que a gente aproveite as oportunidades. Estamos num tempo oportuno, chamamos de tempo Kairós, tempo da graça de Deus, para vivermos essa maravilha, buscarmos essa transformação, nos aproximarmos do Senhor, nos transfigurarmos a Cristo e podermos estar mais próximos e avançarmos no caminho de perfeição. Que a palavra de Deus, filhos amados, nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.